2 vezes por ano. Algo raro acontece na Terra. Por um breve momento, luz e escuridão encontram equilíbrio. Nenhuma domina. Nenhuma desaparece. É o equinócio. No dia 20 de março, às 11h45, o planeta atravessa exatamente esse ponto. Dia e noite com a mesma duração. Uma precisão que não foi inventada pelos homens. Ela simplesmente é. Como uma respiração cósmica que se suspende. Nem inspirando, nem expirando. Apenas, presente. Para muitos, é apenas uma mudança de estação. Um aviso no calendário. Uma variação na temperatura. O anúncio de que as jaquetas voltam a ser tiradas do fundo do armário. Mas para as tradições antigas, era um portal de consciência. Não uma metáfora. Uma realidade observada. Geração após geração. Pedra sobre pedra. Em círculos erguidos com respeito. E que o tempo não apagou. Os druidas observavam esses momentos com profunda atenção. Eles não usavam relógios. Usavam pedras. Usavam sombras. Usavam a inclinação da luz ao amanhecer. Para saber exatamente quando o equilíbrio chegava. Eles construíam templos vivos, alinhados com o cosmos. Para que quando o sol cruzasse o equador celeste, um feixe de luz entrasse exatamente no lugar certo. Como um aviso silencioso. O momento chegou. Porque quando a natureza se equilibra, algo dentro de nós também pode se reorganizar. Os druidas chamavam esse período de Alban Elfed, a luz da água. Não a luz do sol sozinho. Não a luz do espírito sozinho. Mas a luz que emerge da união entre os dois. É o momento em que a terra começa seu recolhimento em direção ao inverno. E as folhas iniciam sua jornada de volta ao solo. Não por fraqueza, mas porque o ciclo pediu completude. O equinócio não celebra excesso. Ele celebra balanço. Luz suficiente para ver o caminho. Sombra suficiente para lembrar profundidade. Os druidas entendiam que toda a criação vivia entre 2 extremos, que jamais se eliminam. O carvalho não cresce apenas ao sol. Suas raízes mergulham no escuro da terra, onde não há luz alguma. E é ali, no silêncio subterrâneo, que ele encontra o que o sustenta. O que está acima é alimentado pelo que está abaixo. Nenhuma vida cresce apenas na claridade. Nenhuma sabedoria nasce sem atravessar algum silêncio. Há momentos em que a vida nos pede que entremos na floresta. Não a floresta literal, mas aquela interna. Densa, escura, desconhecida. Para os druidas, a floresta não era um lugar de perda. Era um lugar de encontro. Com o que foi esquecido. Com o que foi evitado. Com o que esperava pacientemente. Para ser reconhecido. E é sempre de lá que os mais sábios retornam. Com algo que não tinham ao partir. E talvez seja por isso que esse mesmo período marca outro início simbólico. Na astrologia, o Sol entra em Áries. É chamado de Ano Novo Astrológico. Um ponto em que o ciclo zodiacal recomeça. Mas há algo curioso nisso. Antes de Áries iniciar o movimento, a Terra passa primeiro pelo equilíbrio. Como se o cosmos lembrasse. Antes de agir, alinhe-se. Antes de começar algo novo, compreenda o que veio antes. Não como um ritual de autopunição. Não como uma obrigação de resolver tudo, antes de ter permissão de avançar. Mas como o gesto de um arqueiro, que respira fundo, antes de soltar a flecha. O equilíbrio não paralisa. Ele prepara. Os druidas não separavam céu e terra. Eles observavam ambos como expressões do mesmo ritmo. Para eles, o céu não estava acima da vida.
estava dentro dela. Cada planta era uma palavra. Cada pedra, uma memória. Cada estação, um ensinamento. Que o cosmos entregava àqueles dispostos a escutar. E o equinócio era a página mais equilibrada desse livro sem fim. Se o equinócio é o momento de pesar luz e sombra, Áries é o momento de caminhar novamente. Mas agora com consciência. Áries não é impulsividade cega. É o fogo que já sabe o que precisa iluminar. É a chama que os druidas acendiam nos rituais de Alban Elfed, não para apagar o que foi vivido, mas para honrar o que estava prestes a se recolher. Não é apenas sobre começar. É sobre começar melhor. Com as mãos mais leves. Porque você largou o que não precisava carregar. Com os olhos mais abertos. Porque você parou um instante. E olhou de verdade. Com o coração mais honesto. Porque no silêncio do equilíbrio, você se permitiu escutar o que antes havia ignorado. Talvez o verdadeiro portal do equinócio não esteja no céu, mas na pergunta silenciosa que ele desperta em nós. Os druidas não respondiam essas perguntas por você. Eles criavam as condições para que você as ouvisse com clareza. Os círculos de pedra eram salas de escuta. O fogo ritualístico era uma testemunha. A floresta era o espelho. E o equinócio era o convite: venha. Sente-se. Observe. O que dentro de você está pedindo equilíbrio? O que dentro da sua vida precisa de equilíbrio? Não no sentido de que você precisa consertar algo, mas no sentido de que algo em você já sabe a resposta. E só precisa de um momento de silêncio para deixar essa resposta chegar. E, depois disso, qual é o próximo passo que pede coragem? Não o passo perfeito. Não o passo que garante que não vai doer. O passo verdadeiro. Aquele que, quando dado, faz algo dentro de você dizer: sim, era isso. Porque todo novo ciclo começa assim. Primeiro, o equilíbrio. Aquele instante em que você para, pesa a luz e a sombra que carrega, e reconhece os dois, sem negar nenhum. Depois, o movimento. E quando esse movimento começar, que ele carregue a sabedoria do carvalho. Raízes profundas no escuro, galhos abertos à luz. E a certeza tranquila de que crescer não é abandonar o solo, é aprender a habitá-lo mais completamente. Alban Elfed. A luz da água. O equilíbrio outonal que antecede todo amanhecer verdadeiro.